Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda à Ideias de Trazer por Casa. E hoje gostaria de lhe propor uma reflexão aqui neste ambiente em movimento, se bem que agora parada, mas entre lugares, para aproveitar este bocadinho e algo que surgiu também, uma ideia que eu gostaria de trazer aqui. Esta reflexão é sobre as vidas dos outros. É um tema estranho, bem sei, mas que muitas vezes ocupa mais tempo da nossa vida do que se calhar aquilo que seria o ideal, as vidas dos outros. Porque e não estou a falar de comentários sobre os outros, andar a falar sobre a vida dos outros ou aquilo que os outros fazem ou têm ou são, mas muitas vezes há a preocupação pela vida dos outros, a preocupação com os outros, a preocupação sobre o seu bem-estar, sobre se eles estão a fazer aquilo que nos parece a nós que seria o melhor na sua própria vida. E há uma preocupação demasiado grande muitas vezes e que não é útil a ninguém, porque, em primeiro lugar, para quem se preocupa desta forma com os outros, porque se está distraído da sua própria vida, das suas próprias coisas e de andar com aquilo que poderia andar para a frente, por exemplo, ou de cuidar das suas próprias vulnerabilidades ou de cuidar dos seus assuntos, no fundo, não é? Mas também por trazer mal-estar, claro, não só distrai, mas também traz mal-estar, porque achamos que o outro devia estar a fazer alguma coisa que seria melhor para a vida dele e não está a aproveitar, e não está a viver a vida, e não está... E isto gera algum mal-estar, um mínimo de mal-estar, presumo. Depois há o mal-estar que isto pode gerar nos outros em volta. Antes de mais, e antes de chegar ao outro visado, as outras pessoas que possam ouvir estes comentários, esta preocupação, também sentem este peso, sentem o mal-estar que isso provoca em nós, que é implícito, sentem mal-estar, o mal-estar que isso por vezes provoca nelas, consciente ou conscientemente podem senti-lo. E depois, chegando àquelas outras, já para não falar naquelas pessoas que possam de alguma forma sentir algum mal-estar por nós nos estarmos a distrair daquilo que precisaria da nossa atenção, não é? Que seria útil darmos atenção. E depois o mal-estar que gera no visado, não é? Aquelas pessoas que podemos pensar que deveriam estar a cuidar da sua vida assim, assim, assado, e não estão, e que estão a sofrer com isso. E porque inevitavelmente isto há de sair de alguma forma, mesmo que possamos não dizer, a outra pessoa vai sentir de alguma forma, no nosso discurso, no tipo de comentários que podem ser feitos, ou eventualmente naquilo que dizemos diretamente sobre o assunto. E este mal-estar pode ser sentido de diversas formas, não só pelo outro se estar a ocupar, e agora colocando no lado do visado, não só pelo outro se estar a ocupar da nossa vida, porque a nossa vida é nossa, não é? Mas também porque o outro se pode estar a distrair das questões que são importantes na realidade e se está a preocupar com a nossa, uma vez mais. Por outro lado, porque a forma, o outro não compreende a nossa forma de sentir aquilo, de ver aquilo, porque o outro podemos sentir que de alguma forma o outro pode estar a acusar a nossa incapacidade, pela nossa incapacidade ou pela nossa ineficiência, não é? Ao cuidar da nossa vida ou lidar com determinados assuntos na nossa vida, e de todas as maneiras e feitios pode trazer desconforto. Então, porquê é que este assunto surgiu? Hoje ouvia falar alguém sobre outro alguém, as preocupações que esta pessoa estava a ter, e estava a ouvir então este olhar de uma pessoa sobre outra e sobre como esta outra pessoa não está a cuidar da sua vida como deveria cuidar, porque devia fazer assim, 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 assado, e não está a fazer, porque isso seria bom para esta pessoa. E a falar disto com uma tal paixão
que paixão mas sofrimento com sofrimento, que gera mal-estar só ao ouvir, não é? E fica difícil. Um dos pontos, por exemplo, que esta pessoa dizia desta segunda era que o outro não aceita outros pontos de vista, não é? E houve um momento em que estava a dizer a esta pessoa como tudo isto nos parece de fora, porque o outro é a única pessoa que sabe como é que se sente aquela situação, não é? E pode até parecer-nos irrealista, pode parecer-nos que aquilo que o outro está a dizer não é a realidade, mas não é a realidade que nós vemos, não quer dizer que não seja a realidade que o outro sente, a realidade que o outro vê à sua volta, não é? E este foi um ponto de vista muito difícil desta pessoa aceitar também. O que me leva também a algo que já comentei aqui no canal noutros momentos, é que tudo aquilo que nós possamos apontar nos outros, podemos estar certos de que nós temos esse traço em nós. Nós fazemos aquilo também, só que de outra forma, numa outra área, com outros assuntos, com outro tipo de pessoas, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa. Então, antes de julgar o outro, antes de avaliar aquilo que se passa à nossa volta, será muito importante pensar que tudo aquilo tem um contexto, que o outro está a fazer aqueles reparos ou está a fazer aquele julgamento porque tem um contexto para aquilo. Não precisamos, por exemplo, se é o próprio visado a ouvir este tipo de situações, não precisa de se identificar. Se ouvir este tipo de comentários de outra pessoa diretamente para si, não precisa de se identificar com eles. Claro, é importante ouvir e retirar, ouvir com atenção, ouvir sem resistências, sem barreiras, não é? Para ouvir aquilo que realmente o outro está a querer comunicar. Mas ouvir mais do que as palavras do outro. Ver se aquilo faz sentido, arrumar essas palavras e ver porquê que o outro lhe está a dizer aquilo. Não procurando ler nas entrelinhas, mas sim já o fazendo de alguma outra forma. Não procurando colocar ou colocar lá aquilo que lá não existe, mas procurando compreender, procurando de alguma forma colocar-se nos sapatos do outro, sendo que isto é muito difícil, mas podemos imaginar como é que poderá ser, conhecendo as circunstâncias, e porque é que nos sapatos do outro eu estaria a fazer aquele tipo de comentário, por exemplo. O que é que aquilo tocaria em mim para eu fazer aquele tipo de comentário, não é? Então, há sempre um contexto, há sempre uma origem para tudo na vida, para tudo nesta vida é uma razão. Nada é fortuito, embora muitas coisas pareçam ser acontecimentos fortuitos, mas não são, porque há uma justificação lá por trás. Pode não justificar o comportamento, mas há um contexto, não é? Contextualiza, justifica o facto daquilo ter acontecido. Então, muitas coisas que acontecem assim de repente, que no calor do momento, há lá por trás, há de base uma justificação, há um contexto para aquele comportamento. Então, estes comentários também têm um contexto. E se nós vemos isto nos outros, também podemos ter a certeza que estes comportamentos estão em nós de outra forma, noutras áreas da vida. Mas em alguma medida estão lá também, porque todos nós temos este potencial, todos nós podemos ter todos estes comportamentos, pois temos experiências diferentes ao longo da nossa vida e aprendemos coisas diferentes ao longo da nossa vida, emocionalmente, não é? Não só aquilo que aprendemos intelectualmente, mas através daquilo que nós sentimos nas situações, fazemos aprendizagens específicas que depois nos levam mais facilmente para determinado tipo de comportamentos do que para outros. Então, daí mais fatores, todas estas diferenças entre nós, mas nós temos aquele potencial e nós fazemos aquilo de alguma outra forma que nós podemos nem pensar que é aquilo que nós estamos a criticar no outro. Por exemplo, alguém que possa não ouvir, como o exemplo de há pouco, não ouvir, não aceitar as opiniões dos outros, pois com certeza em alguma área da vida, de alguma forma, isto acontece para todos nós, mesmo que seja apenas para de uma pessoa, mas nós fazemos aquilo também. Então, se temos um telhado de vidro,
Não faz sentido atirar pedras ao telhado do vidro do vizinho, não é? E nem é para que o outro não nos atire pedras, mas é porque sabemos que existem telhados de vidro. Então, se existem telhados de vidro, não vale a pena atirar pedras, porque podemos criar prejuízo, gerar dano no telhado do vizinho. E para quê, não é? Sim, muitas vezes estes comentários ou estas pedras que são atiradas de propósito, ok? Aí já é uma questão diferente. Mas se não são atiradas de propósito, se não está a atirar para acertar, para magoar, então pode ter este pensamento presente. Mas pronto, isto mais do que pode não lhe servir a si diretamente, embora sirva a todos nós de alguma medida, mas pode não ser a questão, pode não sentir como uma questão, porque pode não ser facilmente a sua tendência, o seu caminho, ou pode não ser uma questão de todo porque não... porque aceita facilmente que isto também acontece consigo, então não o vai julgar tão facilmente com os outros, mas pode vê-lo à sua volta, não é? E nos outros também existe este contexto, este enquadramento, e para tudo na vida existe uma razão, não é? Então, todos nós temos perspectivas diferentes na nossa vida e fica tão fácil julgar a vida dos outros. Quando são os outros a julgar, a nossa já é diferente, não é? Então, se calhar só por si, já seria um bom indicativo de que o outro pode sentir a mesma coisa, pode não gostar, mesmo que possa ser porque gostamos do outro e queremos mesmo ver o outro bem e achamos que ele não está a fazer aquilo que poderia fazer, que o deixaria bem. Ok, fantástico, dê-lhe as dicas, mas não queira que o outro faça, não empurre para fazer, dê-lhe as dicas amorosamente, comunicando-lhe amorosamente, porque mesmo que por vezes nós possamos estar a ser muito assertivos, o que nos parece para nós ser uma comunicação muito assertiva, o outro pode entrar à defensiva pelas suas próprias experiências e pode estar a entender aquilo como um apontar do dedo, como uma acusação, não é? Pode ter as suas próprias vulnerabilidades exatamente no mesmo ponto, não é? Com os mesmos temas, e pode entender como uma acusação. Então pode não aceitar tão facilmente as sugestões. Precisamente por isso, então, pode comunicar de uma forma amorosa, dando espaço, liberdade. Eu gosto de fazer assim porque sinto que funciona. Já experimentaste? E se experimentares, mas deixando a abertura, sem pressionar para que o outro experimente? Por exemplo, este é um exemplo de abordagem, não é? Pode não ser a melhor de todo, mas sem pressionar para que o outro experimente, sem pressionar para que o outro faça. O intuito será: ok, não funciona, não está a funcionar, então experimenta diferente. Eu não sei qual será a forma, mas olha, não sei, eu vejo que há esta, há aquela, há aquela outra, mas não sei, só tu podes saber, então experimenta, mas experimenta diferente, porque se continuares a fazer igual, continuarás a ter o mesmo tipo de resultados. E este pode ser um outro tipo de abordagem. Então, mesmo que a outra pessoa continue a fazer igual e a ter o mesmo tipo de resultados, não nos cabe a nós pressionar para que faça diferente, porque é a vida do outro, porque é o caminho do outro, é a aprendizagem que o outro precisa de fazer ou não na sua vida, mas não é a nossa vida, é a vida do outro. E por muito que possamos gostar do outro e querer amparar-lhe a queda, se calhar o outro precisa de cair para aprender a se levantar sozinho, para aprender a prevenir essa queda, para aprender a cuidar de si, a olhar por si. Então, podemos estar lá amorosamente a cada uma destas quedas para ajudar a levantar, para ajudar a que o estrago não seja tão grande, mas sem querer amparar a queda, sem nos pormos por baixo, sem querermos fazer nós, sem empurrarmos o outro. Podemos fazer isto, mas vai trazer prejuízo para ambos. De alguma forma vai trazer prejuízo para ambos. Então, era isto que queria deixar aqui como forma de reflexão sobre a vida dos outros e aquilo que nós pensamos sobre ela, que não é o correto. Eu diria que talvez 99%, se não for mais, das vezes não é o correto, porque a nossa visão é extremamente limitada sobre a vida do outro. Nós estamos a ver de fora e temos, sim,
temos uma visão mais clara sobre os pontos cegos do outro, mas nós também temos pontos cegos nesta visão e que só o outro tem acesso à informação que está ali naqueles pontos que nós não estamos a ver. E com certeza sobre o outro e a vida do outro nós temos mais pontos cegos do que ele. Então é bom só manter em mente que nós não somos não temos este dom de ver tudo aquilo que está no outro e a acontecer com o outro e o que é a vida do outro, porque não temos. Na maior parte dos casos não temos. Podem haver algumas exceções, não é aquilo que costuma ser. Então, sei lá, tive vontade de vir até aqui conversar consigo sobre este assunto. Deixe abaixo nos comentários o que lhe parece, mas espero que possa ser útil de alguma forma esta reflexão em conjunto. Entretanto, por hoje é só. Até breve e tenha um dia feliz.